Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. No vídeo de hoje conheceremos os argumentos finais de Eliú. Ele faz um longo discurso e ao longo de 3 capítulos faz algumas divagações a respeito do caráter de Deus e sua relação com os homens, tanto ímpios quanto justos. Capítulo 35. Eliú prosseguiu. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves do céu? Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Nesse capítulo, Eliú procura demonstrar que o impacto da justiça ou da iniquidade recai sobre os homens. Não é Deus que precisa da nossa justiça. Somos nós que precisamos dela para ter acesso a uma vida de bênçãos e prosperidade. Depois ressalta que os homens se lamentam e querem se livrar dos seus fardos pesados. Contudo, não se voltam a Deus. Por fim, acusa Jó de proferir palavras vãs, afirmando que o Senhor é tolerante com a iniquidade. Capítulo 36. Disse mais Eliú. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas, se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra. E em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, num lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você, é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado de seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir à aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos? Ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes, os homens as contemplam. Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as nuvens? Como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade, que está a caminho. Até o gado a pressente.
Aqui Eliú se perde um pouco em seu discurso e acaba exaltando a si mesmo, afirmando que quem está diante de Jó é a perfeição no conhecimento. Ele prossegue sua fala declarando que, embora Deus seja poderoso, ele é justo, e trata os ímpios conforme a sua iniquidade e os justos conforme a sua justiça. Quanto aos que sofrem, ele os faz ouvir a correção para que se arrependam do mal que praticaram. Se passarem a obedecer e a servir a Deus, serão prósperos e terão contentamento até o fim dos seus dias. Ele prossegue descrevendo a grandeza do Senhor e todo o esplendor da sua majestade. Capítulo 37. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva: seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara, e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas daquele que tem o perfeito conhecimento? Você, que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus, duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento os clareia. Do norte vem luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em justiça e retidão. Não oprime ninguém, por isso os homens o temem. Não dá a ele atenção a todos os sábios de coração? Aqui, Eliú encerra seu discurso, descrevendo como a obra da criação revela o seu Criador. Ele demonstra através das obras da natureza o quão grandioso é o poder de Deus. Ele criou céus e terra e tudo o que nela existe. A ele pertencem todos os recursos e ele os distribui conforme a sua vontade. Creio que podemos aprender com esses capítulos que quanto mais tentamos ser eloquentes em uma argumentação, mais corremos o risco de sermos repetitivos e genéricos. Embora Eliú tenha tido uma boa intenção ao se intrometer na conversa, sua narrativa final se mostra um pouco superficial. Ela não traz elementos novos à discussão, apenas descreve de uma maneira poética a grandeza de Deus, seus feitos, suas obras e a maneira como age em relação a ímpios e justos. Creio que não agregou muita coisa aos argumentos que já haviam sido apresentados pelos três amigos. Tanto é assim que Deus não permite que ele continue falando indefinidamente, como os mais experientes fizeram. No próximo capítulo, será o Senhor que iniciará sua fala, e veremos que Deus é paciente e misericordioso. Ele espera até que todos tenham esgotado seus argumentos mundanos, para que ele demonstre, através da obra da criação, todo o seu poder. Por mais que os exemplos citados sejam uma extensão do que foi descrito anteriormente, quando Deus fala, ele tem mais autoridade do que qualquer ser humano na Terra. Não há o que discutir ou argumentar quando ele entra em cena. Tudo o que nos resta é nos humilhar diante da sua glória e permitir que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu te vejo no capítulo 38.